O maior aniquilador dos novos criadores de conteúdos é o sentimento de merecimento. Por que que eu falo isso? Porque é muito difícil quando a gente produz um conteúdo, a gente dá o nosso máximo, o nosso melhor e a gente se dedica, a gente estuda, faz todo o planejamento, produz aquele conteúdo, a gente posta, a gente divulga e não recebemos o retorno que nós achávamos que merecíamos receber pelo esforço que demos àquela produção daquele conteúdo em específico. Então, é muito difícil manter a constância quando nós nos dedicamos muito e quando nós publicamos aquele conteúdo, nós não temos resultados aparentes. Então, nós achamos que estamos fazendo aquilo em vão. Então, o fato de produzir algo, esperando receber, merecer algo grandioso em troca daquilo, naquilo que você baseia, né, daquilo que você espera que seja o resultado de acordo com o tanto que você acredita que você se dedicou, se entregou, o tanto que você se esforçou, é um dos sentimentos que mais aniquilam os criadores de conteúdos que estão começando. Porque a gente pensa, né, que fez algo e que merece que aquilo seja visto, que aquilo seja valorizado. Mas nós não devemos pensar dessa forma. Nós não merecemos nada em troca daquilo que a gente faz. Talvez nesse início de vídeo pareça confusa essa afirmação que eu estou fazendo, mas eu vou trazer um exemplo mais da minha realidade, algo que me falaram e eu tive o mesmo pensamento, né? E aí, certo dia, eu pensando sobre a minha postura referente perante ao meu desenvolvimento aqui no canal, eu me lembrei desse acontecimento. E aí eu fiz uma ponte entre eles e vi que realmente faz muito sentido as duas formas de pensar. Eu tinha ido para um sítio, né, de uns colegas nossos, pessoas próximas, e lá, gente, tem tanque de peixes, tem buracos, tem flores com espinhos, tem bichos venenosos. E daí a minha filha, ela tem 1 ano, ela tinha na ocasião 1 ano e 10 meses, né? Hoje ela já tá próxima de fazer 2 aninhos. Foi uns 2, 3 meses atrás que isso aconteceu. E aí a minha filha andando, né, pelo sítio, explorando, e eu sempre atrás. E aí uma pessoa chegou até mim e falou assim: quando eu tinha meus filhos pequenos, eu deixava eles soltos. Eu não tinha essa bobagem de estar o tempo todo atrás, não. Aí outra pessoa, que também tem uma filhinha, uma menininha também, de 1 aninho. A diferença da filhinha dela para minha filha são de 10 meses. Então, na ocasião, também tinha 1 aninho a filhinha dela. Aí ela pegou e falou assim: quando a minha começar a andar, eu não vou ficar com bobagem, vou deixar solta aí, tem que aprender, tem que explorar, tem que mexer nas coisas, criança é assim. E aquilo foi uma, digamos assim, uma afronta pra mim, né? Porque elas estavam falando diretamente sobre a minha forma de criar a minha filha. E aí eu fiquei quieta, né? Eu fingi que eu não estava ouvindo, eu não estava assim próxima. Eu estava próxima, mas eu preferi fingir que eu não estava ouvindo. E aí, daí a pouco, uma delas falou bem assim: e aí depois, quando cresce, nem liga pra mãe, não dá valor. Aí a gente se acaba, fica igual umas bestas atrás de filho. E aí depois, quando cresce, não retribui. Desculpa, gente, eu tive que mudar aqui de lugar porque minha filha não tava deixando eu gravar lá. Ela tava querendo subir em cima da cama, eu tava sentada lá no quarto. E me desculpem também se tiver algum ruído, tá? É porque ela tá brincando aqui, mas eu tinha que gravar meu conteúdo. Enfim, voltando. E aí elas falaram que... Como foi? Onde eu parei? Que quando a criança cresce, né, que vira adulto, adolescente, não lembra, não valoriza o esforço da mãe. Então que não adianta você ficar
deixando de viver, de aproveitar os seus momentos para estar correndo atrás de criança. E aí, nesse momento, eu não tive mais como fingir que eu não estava ouvindo o que elas estavam falando. E aí eu falei, mas a minha consciência vai estar limpa, porque eu sei que o melhor que eu podia fazer, de acordo com o momento e de acordo com as minhas possibilidades, eu fiz. E eu não tô fazendo isso esperando que quando ela cresça, ela fique, ela me deva alguma coisa, tenha que me retribuir algo, não. Eu estou fazendo porque é o meu papel. Eu sou a mãe dela e hoje ela é uma criança indefesa, sim, que ela pode sair aqui, ela pode se furar num espinho, ela pode mexer numa planta venenosa, ela pode cair num tanque de água e eu estou aqui cuidando e zelando pelo bem dela até quando ela precisar que eu faça isso, porque é o meu papel e tudo que é meu papel eu preciso fazer bem feito. Aí elas, não, Júlia, eu não tô falando nesse sentido, é porque às vezes a gente fica se dedicando demais, deixa de fazer algumas coisas e aí quando a criança cresce fica naquela ingratidão. Eu falo isso porque eu já tenho filho adolescente, eu sei como é. Eu falei, mas eu não me importo com isso porque eu não estou fazendo esperando retorno, não. Eu estou fazendo pelo que eu sinto que é certo. Eu estou fazendo aquilo que eu sinto que é certo. E aí morreu o assunto, né? Todo mundo ficou assim, com o olho arregalado, digamos assim, porque ninguém esperava que eu fosse responder, sabe? E aí, com relação a este exemplo que eu quero falar que eu realmente crio a minha filha hoje da melhor forma que eu posso. De acordo com as minhas condições, eu dou tudo do melhor que eu posso dar a ela, sabe? Com relação à alimentação, a vestimentas, a carinho, a amor, a cuidado, a atenção. Eu vou para os lugares e fico atrás dela o tempo todo? Sim, e não estou me importando com o que as pessoas pensam, porque a filha é minha, tá? Eu que tenho que zelar pela saúde e pelo bem-estar dela. Se algo acontece, alguma tragédia, ai meu Deus, não quero nem pensar em tragédia, mas assim, se algo acontece e prejudicar a integridade dela, de acordo com as leis do nosso país, quem responderá na justiça sou eu. E eu não estou falando só por questões de deveres como cidadã brasileira, eu estou falando como meu dever como mãe. Pelo meu instinto, eu não vou deixar minha filha numa situação que talvez ela possa correr qualquer tipo que seja de perigo, mesmo que seja mínimo. Aí você fala assim, mas você tem que deixar a criança se desenvolver, tem que deixar ela correr, tem que deixar ela brincar. Eu deixo ela fazer isso tudo, mas eu estou ali a 2 metros, 3 metros de distância observando tudo. Ela está interagindo com outras crianças, mas eu, mesmo que de longe, eu estou observando tudo. E a qualquer vestígio de perigo para ela, eu estou ali pronta para agir, para defender ela. Eu não vou deixar uma criança de 7 anos bater nela, eu não vou deixar que ela mexa em algo que pode cortar ela, furar ela, ferir ela. Eu não vou deixar ela subir num lugar alto para correr o risco dela cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, acontecer uma coisa pior. Então eu não tenho essa capacidade de continuar vivendo, agindo e interagindo com outras pessoas e ignorar o fato de ter uma filha de 1 ano e 10 meses, que seja 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos, independente da idade que ela tenha, enquanto ela for indefesa, a responsabilidade de cuidar do bem-estar dela é minha. E isso não significa que eu estou fazendo isso esperando que quando ela cresça, que ela tenha lá seus 15, 16, 17 anos, que ela esteja na adolescência dela, ela fale, poxa, quantas vezes a minha mãe deixou de interagir com outras pessoas, deixou de fazer algo que ela queria para estar correndo atrás de mim quando eu era pequena, cuidando de mim. Ai, não, eu preciso retribuir. Eu não estou fazendo com a intenção de receber algo em troca. Eu estou dando o meu melhor porque é o meu papel. E tudo que eu faço, eu quero fazer bem feito. Entende? Então, nesse contexto, nessa análise da minha vida particular como mãe, eu percebi que assim é
aqui na internet, com a produção de conteúdos. Eu não posso fazer um vídeo esperando que o universo se mova ao meu favor para que aquele vídeo tenha uma repercussão ótima, viralize e as pessoas se sintam na obrigação de comentar, de compartilhar, de curtir, porque eu me dediquei para produzir aquele vídeo. Não. Se eu estou fazendo, eu realmente tenho que dar o meu melhor. Mas o universo, ele não tem obrigação nenhuma de me retribuir nada. Então, assim, esse sentimento de merecimento, ele acaba prejudicando muito a gente. Porque você não deve fazer nada esperando que coisas e pessoas se movam com pena, com piedade de você e fale assim, nossa, ela se dedicou, ela fez isso, ela fez de tal e tal forma. Eu acho que ela merece que eu comente, que eu curta, que eu compartilhe. O universo se mover ao seu favor e falar assim, nossa, ela já produziu 100 conteúdos, 100 vídeos, eu vou me mover agora porque ela realmente se dedicou muito. Não. Você vai ter aquilo que é seu por direito, aquilo que você merece, sim, tá? Mas não que você obrigue que o exterior se mova de acordo com o merecimento que você acredita que você tem. Então, o que você merece realmente é diferente do que você acredita que merece. Entende? Então, eu sou aquela pessoa que acredita em lei da atração, em lei do retorno. Tudo que vai, tudo que volta pra você é porque você mereceu aquilo, tá? Mas não que eu tenha que determinar o que é que eu mereço ou não. Seja pra ruim ou seja pra bom. Não está no meu poder definir o que vai acontecer num futuro distante ou próximo. Eu só apenas tenho que fazer o meu papel no agora, no presente. Então, se eu dou o meu melhor hoje como mãe, eu posso até que imaginar que eu posso criar uma filha que tenha compaixão, que tenha sensibilidade, que tenha um senso crítico, amoroso, bem afinado, digamos assim, e que talvez ela reconheça que eu fui uma boa mãe para ela e que ela reconheça esse sentimento e que ela tenha também um sentimento positivo e bom para comigo. Mas eu não posso definir com minhas palavras o que é que eu mereço. Porque, de acordo com as minhas ações, eu vou construindo os meus resultados futuros. E eu não posso fazer algo apenas visando o que eu vou receber em troca sobre aquilo. E eu não sei se com essas palavras eu consegui expressar verdadeiramente o que eu compreendi com ações e resultados, mas é isso, gente, é isso. Eu talvez tenha pensado de uma forma formulada na minha mente algo mais claro, mas na hora de explicar, de falar, de pronunciar, não tenha saído tão claro como eu gostaria. Porém, o meu raciocínio é exatamente esse. É que, apesar de podermos imaginar o que talvez possamos merecer, porque é da natureza humana pensar no futuro, imaginar o futuro, mas nós não podemos delegar aquilo que deve ser, sabe? O que nós podemos controlar o agora, o que nós estamos fazendo agora, o nosso agir, o que nós estamos plantando. Agora, o que nós vamos colher, não.
Porque você pode plantar uma semente hoje e daqui a 10 anos esperar ter lá um pé de árvore. Mas vai que esse pé de árvore frutificou cedo demais, algumas frutas caíram, dessas frutas outras sementes vieram e quando você chegar lá tem milhares de pés de árvores a partir de uma semente só que você plantou. Ou se você plantou aquela semente, mas alguma praga aconteceu e corroeu aquela semente, ou algum inseto veio e comeu, possuiu ela para si. E você chega lá 10 anos depois e não tem nada, só a terra. Então você pode sim plantar e semear, mas você não pode definir qual é a sua colheita. Então eu posso sim produzir conteúdos aqui para o meu canal no YouTube, mas eu não posso, em hipótese alguma, querer definir qual vai ser o meu resultado. Porque quando eu faço isso, eu me desanimo e eu me desaponto quando isso não acontece. Então, eu posso sim postar um vídeo que foi dificílimo de fazer, que me gerou muitas dores de cabeça, que me deu muito trabalho. E esse vídeo não ter sequer uma visualização. Mas não é uma coisa que está sobre o meu controle. O reflexo das minhas ações no universo. Entende? Então, o fato de você acreditar fielmente no que você determina como merecimento pode estar, sim, aniquilando os seus sonhos.